Meus amigos, o São Paulo começa a trajetória do novo técnico perdendo para o Flamengo lá, mas aí tem o fator de escalação, o padrão tático, algumas coisas que foram colocadas ali na mesa, que nós tivemos a oportunidade de assistir e que não foi muito bacana, né? Página virada, alguns jogadores sendo bastante cobrados, mas muito mesmo, e tem também a questão das negociações que o São Paulo está forte no mercado. Então uma proposta já aceita, negócio finalizado, que o São Paulo está só agora trazendo o seu primeiro reforço da era Crespo e já está para chegar agora nessa semana. E tem também o Carabali, vou falar sobre o Carabali para vocês, lateral direito que joga lá no Barcelona de Guayaquil do Equador. Além disso, falar sobre esse André Silva isolado ali na frente e se ele realmente é o cara que vai se sustentar no cargo. E tudo mais, né? Rian Francisco entrou, nós temos o Sabino que agora virou uma caça às bruxas e ele deve sair do São Paulo, tem, pelo menos do time titular. Tem Alisson e Marcos Antônio, quanto que decepcionaram com a falta de atitude no jogo de ontem e também o posicionamento do Oscar, Ferreirinha que volta, Lucas Moura, tudo que você tem que saber de São Paulo Futebol Clube. Chega nesse like brabo aí, vamos no likeinho e se inscreva também aqui no canal, né? Não, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faço questão de ter você por aqui. Nós já vamos começar falando aqui sobre o Oscar e o André Silva. Eles tiveram aí uma mudança de papéis. Um deles ficou isolado no ataque, onde ele não é centroavante, que é o André Silva. E aí, como o Rian Francisco entra no segundo tempo, alguns alertas nos aparecem, né? Por exemplo, o Crespo colocou o Rian Francisco, então ele não coloca o Dineno. Então aquele formato de um cabeceador que ia jogar no sistema de 2 alas abertos, você abre 2 alas, tem 3 volantes, 3 zagueiros, 3 volantes. Você não tem criação. É difícil até para um cara do nível do Oscar. Não tem a parte criativa. O Ferreirinha, quando entrou em campo, ele estava muito marcado. Por quê? Porque tem 3 volantes e 3 zagueiros. Quando o Ferreirinha entrou, saiu um volante. Mas são 3 volantes e 3 zagueiros. Quem que tem que ser protagonista nesse time, então? São os alas. São Paulo jogou assim já com o Muricy, lembra? Era Jorge Wagner e Souza, Ilcinho e sei lá quem, Cicinho e Júnior. Vários times que o São Paulo montou, eles tinham ali 2 alas bem abertos, que eram pontas, às vezes eram meias, às vezes pontas mesmo, que jogavam ali na lateral com um sistema de 3 zagueiros. E aí esses caras, eles têm a obrigação muito clara no campo, tem que cruzar pro centroavante. Quando o Crespo não coloca o Dineno, ele tipo assim, ele monta um esquema de cabeceio e não coloca o Dineno e coloca o André Silva. O André Silva fica ali igual uma barata tonta em campo, não sabendo pra onde ir, né? Percebe? O André Silva, ele não jogou nada. Mas ele também não teve culpa. Vocês pararam pra pensar nisso? Eu vi muita gente criticando demais o André Silva e eu achei que ele ontem tinha nada pra fazer, nada, nenhuma condição. Tinha que ser o Caleri ou o próprio Dineno. É claro que o Rian Francisco, quando entra, ele nos dá 2 recados, o Crespo. Primeiro, quero mais de você, André Silva. Esse é o primeiro recado claro. E o segundo é, nem sempre tem que ser um cabeceador. O sistema que o Crespo monta, ele exige mais do lateral, dos alas que passem e façam a jogada com triangulação, do que propriamente um centroavante ter que ser um cabeceador, um exímio cabeceador. Então o Crespo tem ideias de jogo de futebol. São ideias de jogo, você percebe? Não é só um chuveirinho. É uma ideia de jogo que não deu certo. E o Oscar ficou muito avançado. Por quê? Porque o Crespo contava mais com Marcos Antônio e Alisson. Eu também contava. Você não contava? Marcos Antônio e Alisson vão jogar bola pra caramba, vai ser nosso Modric Kroos ali, e os caras vão pegar a bola, o São Paulo dominou, eles vão pra frente, 2 meias, e quando o São Paulo perde a bola, eles são 2 volantes. Não aconteceu nada disso. 2 bunda mole ontem, né? Duas decepções ontem, tanto do Alisson quanto do Marcos Antônio. Fiquei muito chateado mesmo, o Marcos Antônio acabou de ser comprado. O Alisson, caramba, pegou o Flamengo lá, né? Pegou o Flamengo lá. Eu vou esperar do Enzo Dias, que é um jogador emprestado. Vou cobrar do Rian Francisco. Sabe? É o Alisson, era você que tinha que ter jogado ontem, bacana. Eu vou cobrar aqui o Sabino. Vamos lá cobrar o Sabino, mas e o Alisson? Vamos focar o esforço no Sabino. Porque assim, com todo respeito a Sabino, ele não é ninguém no São Paulo. O Sabino tem história dele no futebol e não é no São Paulo. O Sabino no São Paulo, ele tenta uma vaga. Não é igual o Arboleda. O Arboleda vamos cobrar dele. Ele é o nosso zagueiro. O Sabino não é nosso zagueiro. O Sabino chegou agora. Ele nem mostrou nada ainda. Como veio de graça, a gente passa o pano, porque ele veio de graça, é barato, São Paulo tá meio quebrado, vai que o Sabino joga bola, tá ótimo então, mas é só isso, não passa disso. Já o Alisson,
Quantos segundos volantes não ficaram no banco do Alisson? Quantos nós não mandamos embora como promessa? Quantos, por exemplo, Bobadilla não estão no banco e é promessa? Jogador titular da seleção do Paraguai. É banco do Alisson. Aí do nada o São Paulo compra o Marcos Antônio com o Bobadilla no banco. Aí o Bobadilla entra e joga mais que os dois juntos em 5 minutos. Isso me irrita muito. Concordo que o Bobadilla tem que mostrar serviço, mas e o Marcos Antônio e o Alisson não precisa mais? Amarra o burro na sombra, pega um matinho, né? Um palitinho de dente, fica ali. Ô, seu Chico, vamos dormir aqui no mato? O que é isso, cara? Não era pro Bobadilla e pro Rian Francisco entrar com sangue no olho, era pro Alisson e o Marcos Antônio, que são titulares, comprado aí agora a preço de ouro. O Marcos Antônio, o Alisson, que tem moral pra caramba no São Paulo. Esses caras tinham que ter feito. Muito mais. Que é o coração do time, aquela dupla de meias ali de volantes. Lógico que era pra eles. Aí chega aqui agora Sabino, André Silva, horrorosos ontem. Horrorosos. Sabino, pior em campo disparado. Eu não vou nem falar mais do Sabino. Tomara que vire banca, acho que vai virar banca no próximo jogo já. Sabe? Mas não vou cobrar o Sabino, não vou perder meu tempo com isso. E o André Silva, Caleri fez muita falta, tava péssimo, mas assim, fez falta, né? Dineno talvez tenha que ser um cabeceador, mas Rian Francisco pra agora, né, Crespão? Tudo bem que se o André Silva for jogar com o Ferreirinha, é até menos mal, mas o André Silva de centroavante ali, camisa 9, brabo ali mesmo, sai comigo, põe que eu vou dominar, não vai. Não ganhou uma dividida dos backs do Flamengo, a coisa ficou difícil. Tudo bem que se fosse o Rian, o Dineno também nada garantiria que ia ganhar as divididas dos backs do Flamengo também, né? Mas assim, tinha que ter feito um pouco mais. Um chute pro gol tinha que ter dado. Não faz nada, nenhuma, então tá louco. E o Oscar, ele tem que ser o meia de criação. Muito se falou do Oscar de volante com o Zubeldia, erro total. Ponta esquerda com o Zubeldia, erro total. E ontem o Oscar muito mais avançado ali para a criação do jogo ficar para Alisson e o Marcos Antônio. Deu no que deu. Não tínhamos o Oscar na meia criativa e o Marcos Antônio e o Alisson também não tínhamos, porque decidiram se esconder do jogo, decidiram entrar com medo do Flamengo. Então precisamos do Oscar para ser pra gente o que era o Gerson pro Flamengo, lembra? Lembra o Gerson no Flamengo? Ele pegava a bola, amigão, falava, aqui ninguém vai ganhar de mim. Aqui o jogo é meu. Não era assim que ele fazia? Tem mais caras que fazem isso no futebol brasileiro. O Everton Ribeiro no Bahia, por exemplo. Ele pega a bola e fala, aqui o jogo é meu. Aqui nem vem. Aqui é meu jogo. É por isso que eu sou tão a favor do Everton Ribeiro vir pro São Paulo, mesmo agora. Eu sei que tem gente aí que fica, não, tá velho. O cara pega a bola e fala, aqui é comigo. Aqui quem vai criar o jogo sou eu. E ele ganha de todo mundo no meio campo. No setor criativo ele domina. O Everton Ribeiro domina o setor criativo no meio campo. Ele passa o carro, não tem pra ninguém. Então eu gosto demais da ideia. O cara não renovou com o Bahia ainda até esse momento. Então, se você pensar no Everton Ribeiro assinando pré-contrato, pô, maravilhoso. Falou-se também muito do Ganso, né? Que o Ganso brigou lá com o Renato Gaúcho e o Ganso no São Paulo pra ser esse setor criativo. E eu sou a favor do Everton Ribeiro, do Ganso não, mas do Everton Ribeiro sim. Pra mim, muito mais jogador que o Ganso, 1 milhão de vezes o Everton Ribeiro, é 1 milhão de vezes mais que o Ganso. E o Everton Ribeiro pra grupo, trato com o técnico, então ele é muito mais... Me parece muito mais fácil de lidar com o Everton Ribeiro do que com o Ganso. Agora, nós temos o Oscar. Você já parou pra pensar que no Chelsea, na Premier League, lá ninguém conhece o Everton Ribeiro e o Ganso? Mas o Oscar, eles... Opa, é o Oscar. O Oscar sempre foi craque, gente. Ficar tirando o Oscar agora pra bola... Não, Oscar é Oscar aí... Por quê? Por que o Oscar não? Se o Everton Ribeiro e o Ganso, sim. Quando que esse Gustavo Scarpa... Todo respeito ao Gustavo... Não, Scarpa não. Que o Scarpa eu até considero um cara um pouco mais atacante, né? Ele chuta muito pro gol... Ele é um atacante e tal. Ele era meia no Fluminense, no Atlético Mineiro, ele tá longe de ser um meia, o Gustavo Scarpa. Se entrou um jogo ou outro como meia, tudo bem, mas acho que é difícil. Agora, quando eu lembro do Rafael Veiga, onde que o Rafael Veiga, na trajetória de vida dele, jogou mais do que o Oscar? E hoje? Onde que o Rafael Veiga hoje? O Oscar com 33, o Veiga sei lá com quanto. Onde que o Veiga joga mais que o Oscar hoje? Então, o Oscar ele tem que ser bem posicionado. Não tem que ter invenção, não importa o Alisson, Marcos Antônio, não importa quem mais aí? O Bobadilla, não importa. Coloque o Oscar de meia, de resto. Ah, mas vai ter que tirar o Alisson, tire. Ah, vai ter que tirar o Marcos Antônio, tire. Ah, vai ter que tirar o Pablo Maia, tire, não interessa. O Oscar tem que ser o 10. O Oscar tem que ser o meia. E o Crespo, ele vai entender isso porque ele vai penar agora.
Ele já penou, já tomou na tarraqueta. Não teve uma jogada trabalhada pelo Oscar, nem pelo Alisson, nem pelo Marcos Antônio, nem pelo André Silva. É uma tentativa mais milagrosa, rezando pro Ferreirinha cortar 2-3 ali, que ele pode, né? Ele faz ainda. De cortar 2-3 e o São Paulo fazer alguma coisa. Então é claro que está faltando. E o que está faltando é o Oscar poder ser o meia. No próximo jogo o Luciano volta. Então tem que ter, vai ser o Luciano de meia e o Oscar improvisado. É outro erro que eu tomara que o Crespo não cometa. Né? Mas o Crespo, eu tô aqui hoje passando o pano 200% pro Crespo, e você que vai perder seu tempo aí, você vai perder o tempo, tá? Você vai perder o seu tempo de olhar no meu olho aqui e falar, mas a culpa não era do Zubeldia. Era assim. Ah, mas o Zubeldia era o Crespo. Me dá um ano do Crespo, um ano. Depois de um ano a gente trata o Crespo igual tratamos o Zubeldia. Um ano! Não um jogo contra o Flamengo lá com o time já rebaixado, na zona de rebaixamento, não assim. Um ano de Crespo no São Paulo, pré-temporada, intertemporada, que é a pausa do trabalho do Mundial, né? Dê um ano pro Crespo com 2 pré-temporadas e um time montadinho ali pra ele, com Oscar, Lucas Moura, Ferreirinha, Dineno Rian, Oscar, Dineno Rian, né? Dineno Rian, André Silva, Caleri, todo mundo, Luciano. Olha o ataque do cara. Ferreirinha, Lucas Moura e Oscar. Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha, Pablo Maia, Luan. Aí você entrega esse time pro Crespo e espera um ano. Aí nós vamos trocar ideia de igual pra igual. Aí sim eu vou cobrar do Crespo. Agora, aí ó, você não falou pra caramba do Zubeldia e continuo falando. Não vai ter essa comigo. Não passarão. Não, sinto muito. Toma até um café pra você se acalmar aí. Você Zubeldia, Zubeldia, fan account. Você que é aquela conta fã do Zubeldia, fan account. Calma. Um ano de Crespo pra gente trocar uma ideia. E isso, passar o pano pro Crespo não muda o fato de que ontem, o trabalho, com todo tipo de contexto, o Crespo tinha desculpa pra entrar como entrou ontem. Eu acho até que ele não entrou mal, não. O time foi mal, o time foi péssimo. Deus que me livre. Olha só, já falei que o Sabininha vai ser fora, foi o Marcos Antônio, não vai mais. Eu vou falar aqui agora do mercado da bola, pode ser? Eu quero falar aqui do Tapia, que já fechou com o Tapia, aquele ponta direita. E o Tapia realmente tá fechado com o São Paulo. Não tá oficializado, o São Paulo não apresentou o cara, mas já tá fechado, já tô te falando. E o Tapia, ele é nosso, né? Empréstimo, com opção de compra. E parece que chegou um touro de força física aí. O cara é um touro, o cara é um tanque. Chegou o brabão aí. E vamos lá, né? Torcer pelo Tapia agora. Agora o que pega é o seguinte: tem 2 pontos que pra mim importam muito em relação ao Tapia. Você pode acompanhar comigo e me corrija se eu estiver errado. O Tapia chegando, nós temos um cara da ponta direita que não faz gols e não dá assistências, e ele vai fazer aquele corredor lá com muita força física. Muita força física. Dizem que ele é muito rápido e muito forte. É um jogador que não brilha tecnicamente igual o Ferreirinha, igual o Lucas Moura, mas ele tem a força. Então, se ele vai jogar numa ala com um sistema de 3 zagueiros, ele pode ser o ala, não pode? Esse é o primeiro ponto que eu acho que ele pode ser importante. Pega um cara igual o Crespo, que está precisando de um jogador que vai e volta, pega a bola e... Igual ontem. Ontem o São Paulo pegava a bola e nem conseguia passar do meio campo. Não tem que ter um cara de senso individual que pega a bola, atropela 2 e vai pra frente? Eu acho que tem. E o Crespo também deve achar. Não que ele pediu Tapia não, hein? Já falaram que o Crespo pediu Tapia, não pediu nada. Ah, tem o Tapia, o Crespo... Tá bom, é o Tapia? Não tem o Robin, não tem o Salah? Não, tem o Tapia? Então pode trazer. Foi tipo assim a conversa. E aí o... Claro que ele não citou o Salah, né? Calma também, né? Aí ele chegou... E o Tapia pode ser que jogue agora nessa ala. Poderia até tirar o Cédric Soares desse time. Talvez. Não sei. O Cédric ontem, ele não foi uma decepção. Ontem o São Paulo foi uma decepção. Mas o Cédric não. O Cédric eu sou um crítico dele. Eu não gosto realmente do São Paulo trazer lateral velho. Eu queria o Igor Vinícius, você sabe. Você me zoou que quanto tempo? Por causa do Igor Vinícius. E eu acho que faz falta. Ontem o Igor Vinícius poderia ter driblado um cara do Flamengo lá e cruzado uma bola pro gol. O Cédric não tem essa capacidade, ele não corre. Aí o Cédric usou uma inteligência um pouquinho maior, quase fez um gol. Ele poderia ter feito um gol de empate, não lembro se estava 1x0, 0x0. E ele foi até bem, a atitude dele me pegou de maneira positiva. O Cédric não é bom, mas ele foi bem. O Alisson é bom, mas ele não foi bem. Nem o Marcos Antônio. Esses caras, eu esperava desses dois. Muito mais do que do Cédric. E o Cédric entregou mais. O Enzo Dias foi o melhor em campo.
Maravilhoso, adorei o Enzo Dias. Mas assim, faltou muito lá pra lateral. Então o Tapia pode fazer esse corredor. O segundo ponto que me pega aqui é o que o Crespo vai fazer com o Lucas Ferreira e o Henrique Carmo. E o próprio Luca. O Luca estava disponível ontem. Já que o Crespo ia colocar o Ferreirinha no segundo tempo, que foi quando o São Paulo conseguiu passar do meio campo, foi quando colocou o Ferreirinha, nós precisamos que o Crespo use o Luca. O Lucas Ferreira e o Henrique Carmo na direita e o Luca na esquerda. Isso tem que usar. Tem que usar. O Crespo não pode abrir mão dessa molecada da equipe de base agora, mas a chegada do Tapia pode não atrapalhar o Lucas Ferreira e o Henrique Carmo, e sim atrapalhar o Cédric Soares, que o São Paulo não conseguiu contratar no lateral ainda. Faz sentido pra você isso aí? Pra mim faz, hein? E eu não acho a ideia tão ruim, não. Olha só, o Carabali, então eu não conheço o Tapia, tá? Vamos ver. O Carabali, pra quem não sabe, é um lateral direito do Barcelona de Guayaquil, que o São Paulo tentou. Chegou e falou, me presta aí. Aí o Barcelona falou, mas nem a pau que eu empresto. Eu vendo por $1,5 milhão de euros. E o São Paulo, caramba, então deixa quieto. E aí o São Paulo pulou fora do Carabali. Só que o agente do Carabali veio e falou, vamos aí, vamos tentar essa negociação, empresta pro São Paulo assim assado. O Barcelona tá meio irredutível. O São Paulo tirou o corpo fora porque ele não quer comprar agora. Só que os agentes querem. Por quê? Porque segundo informações que eu peguei, o Carabali tem o sonho de vir pro São Paulo. Tipo assim, o cara tá no Barcelona de Guayaquil. Quando surgiu o nome São Paulo, ele falou, para tudo, ali eu quero ir. Para tudo. Ele tem mercado aqui no futebol sul-americano, mas quando surgiu o nome do São Paulo, com o Crespo ele não é esse monstro só pra gente. Ele é um monstro pro futebol mundial, né? E aí é mais o São Paulo, tem o Lucas, tem o Oscar, esses moleques aí, o Carabali, devia jogar videogame, colocava o Oscar no time dele no videogame. Não sei a idade dele direito, se dá pra ter o Oscar, mas é mais ou menos isso. Então o cara, o Oscar, Lucas, Caleri, que é mau conceito aqui no futebol sul-americano também, né? Aí você tem o Arboleda, que também é equatoriano, é agenciado pelo mesmo cara dele lá, pela mesma empresa dele, do Carabali. Então o Carabali vem do Arboleda, se dando bem aqui pra caramba. Crespo, mais o Oscar e Lucas, você fala, opa, é ali que eu quero ir, Caleri, eu quero ir pra lá. Lógico que quer. Então ele quer vir, bater o pé, chegou pros agentes dele e falou, quero ir pro São Paulo. É meu sonho. E os caras estão trabalhando nos bastidores pra tentar trazer o Carabali pra cá. Então aquela do Carabali ter esfriado, acabou, não vem mais. Isso não aconteceu e o São Paulo trata como prioridade máxima trazer um lateral direito pra cá. Muito mais do que trazer, por exemplo, um meia. Como que eu acho que deveria ser o Everton Ribeiro, né? Considerando que o São Paulo... Eu queria o Arrascaeta, mas não dá, né? O Arrascaeta é mais caro, aquele o Pereira lá, o... Não sei o que Pereira, lá, Matheus Pereira do Cruzeiro, seria bacana. Mas não dá, né? A grana não dá. Então o Everton Ribeiro seria uma coisa que caberia dentro do orçamento. Mas assim, falando do lateral direito, o Carabali, ele é um nome que eu não sei se é ideal. Também confesso que eu não sei direito como é que joga, se joga bem pra caramba ou não. Mas o Carabali é um nome que o São Paulo tinha deixado esfriar e ele volta aquecido agora diante das últimas notícias, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse like aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!